Entrega do irmão. Agradecendo a Deus, né, pela a vida do irmão Márcio que está aqui, estava meio enfermo, a diaconisa Esté, para a glória de Deus, a irmã Vera Lúcia também, louvado seja Deus que está aqui esta noite também, né, e vamos continuar orando, né, continuar orando pelos irmãos que, a Nandinha vai fazer uma cirurgia, a irmã Marlúcia, né, a irmã Lúcia também está aqui esta noite, continue orando pela vida da nossa irmã Lúcia, todas as pessoas, né, que tem passado aí algumas lutas, a gente, como família de Deus, a gente tem que estar juntos, orando e clamando uns pelos outros, né? Amém? Por favor, abram as suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5, um texto por demais conhecido nosso. Vamos esta noite meditar aqui nessa história tão rica e tão fascinante. Hoje é culto de Santa Ceia, viu? Vamos já está aí ministrando a ceia, glórias a Deus. A minha irmã, como é o nome que eu sempre me esqueço? Agora esqueci o nome da irmã que eu ia perguntar. A memória do pastor está uma benção, né? A que está aí atrás da irmã Valda. Como é o nome da irmã? Lucimar, a irmã Lucimar também. Orem pela irmã Lucimar, viu? A irmã Lucimar tem passado também, aí precisa das nossas orações também. 1 Reis, capítulo 5, versículo 1, quem achou diz amém? Segunda Reis. Amém? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 702 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como você pode notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: porque o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado, e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo?
deu meia volta e foi embora muito irritado. Então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora, que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele tornou-se como a pele de uma criança, e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifícios a outros deuses a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando o meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimon para lhe adorar, e ele encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimon, quando assim me prostrar no templo de Rimon, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. E Eliseu lhe disse: vá em paz. Quando Naamã tinha se afastado certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor foi generoso demais com este sírio, Naamã, recusando o que ele trazia. Mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Só até aí, irmãos, só até aí já é o suficiente. Amém, meus irmãos? Nós já vimos e ouvimos algumas mensagens com relação a esse texto, a essa história, mas Deus sempre quer falar aos nossos corações através do seu Santo Espírito. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável, que a gente sempre vai beber dela e vai continuar sempre buscando saciar a nossa sede. Quando a gente fala de Naamã, irmãos, nós estamos falando de um homem muito respeitado na sua terra, porque ele era general de um rei, era como se fosse a segunda pessoa daquele rei. Esse homem, ele era temido em toda a Síria, porque ele deu vitória para a Síria. Mas, no entanto, irmãos, apesar de toda a sua autoridade e prestígio, Naamã, no entanto, irmãos, era um homem condenado, pois debaixo do seu uniforme de general, que lhe dava autoridade, irmãos, ele era um homem leproso, e devido a isso ele passava a maior parte do seu tempo recluso na sua casa, porque a gente sabe muito bem que quem era leproso naquele período não poderia estar transitando. A lepra hoje nós conhecemos, irmãos, no nosso tempo, como a hanseníase, né? Ela persiste pelos séculos, ela causa danos seríssimos, tanto à pele quanto aos nervos. Ela realmente desfigura a pessoa, ela vem para as mãos, muitas vezes nas orelhas, na boca, nos dedos, e ela realmente deforma a pessoa, a pele, os nervos. Hoje, irmãos, não se fala mais lepra, né, devido a esse nome ser uma conotação negativa historicamente. Hoje a gente fala
com relação à hanseníase, e hoje já tem mais recursos para buscar a cura. Esse texto também fala de uma jovem menina que era escrava, porque Naamã, numa das suas guerras, numa das suas batalhas, numa das suas viagens, ele traz essa menina como escrava para ajudar na sua casa. E essa menina, que era uma menina descendente de Israel, ela era uma menina temente a Deus, irmãos. E ali, convivendo com Naamã, a sua esposa, dentro da sua casa, ela se compadeceu da situação de Naamã, e aí ela vai para a sua senhora, e ali ela dá um testemunho. Ela dá um testemunho que havia um profeta em Samaria que era verdadeiramente usado pelo poder de Deus, que poderia curar o seu marido da lepra. E Deus usou essa menina, que era uma escrava, para ser uma profetisa missionária, porque estava em outra terra, estrangeira, né? E testemunhando do poder do Deus de Israel. Eu não sei como é que você se comporta em outros lugares que você vai, se você se comporta como um profeta, uma profetisa, testemunha daquilo que Deus tem feito na sua vida. Mas essa menina que estava vivendo uma situação difícil, como escrava, ela abriu a sua boca e testemunhou o poder do seu Deus, e isso fez toda a diferença na vida de Naamã. Amém? Então, Deus, irmãos, Ele trabalha de maneira maravilhosa, irmãos. O agir de Deus é maravilhoso. Às vezes a gente não compreende na nossa mente finita como é que Deus trabalha. Porque Deus, irmãos, Ele levou essa menina, né, permitiu que essa menina fosse levada como escrava, e fosse para a casa de Naamã, ali, para dentro da sua residência. Para quê, irmãos? Para alcançar a família de Naamã, para alcançar toda aquela família. É porque Deus é assim, irmãos. Há um texto muito bom que eu gosto de ler, 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 26 ao 29, Deus trabalha assim, viu? Quem quer coisa lógica da parte de Deus, Deus trabalha assim. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Irmã, versículo 26 ao 29, irmã. Eu estou aqui empolgado e agora que eu vim. Amém. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, olha o que Deus faz. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar o quê, irmãos? Os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. É por isso, quando você se deparar com um irmão, uma irmã, quer seja humilde, mais humilde do que você, ouça aquilo que Deus tem para falar para você. A mulher de Naamã deu ouvido a uma escrava, porque Deus, Ele usa quem Ele quer na obra dEle. E Ele opera na vida de quem Ele quer. E é assim que Deus faz.
Se Deus usa as coisas loucas deste mundo, coisas que às vezes a gente acha que é loucura, às vezes tem uma palavra que a gente acha que não é possível de acontecer, mas é assim que Deus faz, irmão, é assim que Deus opera, amém? Os caminhos de Deus são assim, irmãos. Ele permitiu até que uma doença gravíssima chegasse na vida de Naamã, para que ele pudesse salvar aquela vida. É como disse Jó, lá em Jó 42:2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Quem crê aí, glorifica ao Senhor. Aleluias. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado, irmão. Se Deus tem um projeto na tua vida, Deus vai realizar, porque é Deus quem faz, é Deus quem realiza, é Deus quem usa quem Ele quer, é Deus quem faz, e os projetos dele não podem ser frustrados. Então, irmãos, esse texto aqui, que eu fiz o resumo, a introdução, o resumo, ele mostra o caminho que Naamã percorreu para que ele pudesse ser curado e alcançar a salvação. Mas só que nessa trajetória de Naamã, nesse caminho, tem algumas lições que eu quero compartilhar com meus amados irmãos. Primeiro, irmãos, aqui nós vamos aprender que o Senhor mostrou a Naamã, o Senhor permitiu que Naamã visse 5 ideias erradas que Naamã tinha na cabeça, né, que ele tinha pensando que ia alcançar a bênção de Deus com essas ideias erradas. E tem muita gente usando essas ideias nos nossos dias, pensando que vão alcançar a bênção de Deus com essas ideias erradas. E não é a bênção de Deus, irmãos, não é desta maneira. E nós vamos ver depois como é que a bênção de Deus nos alcança. Em primeiro lugar, irmãos, a gente viu que Naamã escutou a esposa dele. Naamã encheu o coração dele de fé. A mulher dele disse: olha, a nossa escrava disse que lá em Israel tem um profeta e ele pode orar por você e você ser curado. Ele não pensou 2 vezes, procurou o rei da Síria e foi falar com ele. Ele não botou em dúvida a possibilidade do milagre, ele creu. E aí ele fala com o rei, mas ele comete 5 erros, irmãos. 5 erros. O primeiro erro que Naamã cometeu foi achar que pelo fato de ter influência, ou usar a influência e a autoridade, isso pode reivindicar a bênção de Deus sobre a sua vida. E Deus, irmãos, como nós vimos, Ele opera da maneira que Ele quer. Muitas pessoas acham, irmãos, que pelo fato de usar alguma autoridade, alguma influência para resolver algo, para buscar algo, a bênção de Deus vai vir mais rápido na sua vida. Então, a gente viu que o rei da Síria enviou uma carta para o rei de Israel, apresentando o seu servo. Em outras palavras, o rei da Síria, ele se viu como de intermediário entre Naamã e o rei de Israel, para que, ao chegar em Israel, Naamã chegasse com a autoridade, com a carta de um rei, para apresentar ao profeta Eliseu ali. Creio que para Naamã, desse jeito, não haveria como o profeta recusar a sua presença ali. Não, se ele veio com a indicação do rei da Síria, e o rei de Israel mandou ele vir na minha casa, não tem como eu recusar a presença desse general, de maneira nenhuma. Esse era o pensamento dele, porque ele vinha em nome de 2 reis. No pensamento dele, o profeta ou recebia ele, ou recebia, não tinha escolha. Amém, irmãos? Mas, afinal das contas, irmãos, Naamã estava muito errado. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, quando Ele quer operar na vida de uma pessoa, Ele não vai ficar olhando para os nossos títulos, Deus não vai ficar olhando para nossas posições sociais,
Deus não vai olhar se eu tenho uma conta bancária gorda, se eu tenho diversas formações acadêmicas. Deus não olha para isso não, meu irmão. Ei, Deus não olha para isso não, minha irmã. Quando Deus quer abençoar, Ele abençoa a vida que Ele designar para abençoar. Não importa se você tem títulos acadêmicos, não importa. Porque se Deus quiser abençoar a sua vida, Ele vai abençoar. Você sendo pobre ou sendo rico, você tendo títulos ou não tendo títulos, se Deus determinar lhe abençoar, Ele vai abençoar a sua vida. Então, meus queridos, o Senhor, Ele age em nossas vidas, não é por títulos acadêmicos. O Senhor, Ele age nas nossas vidas, irmãos, por duas coisas: pela sua graça, que é abundante, e pela sua misericórdia. É por isso que Ele age nas nossas vidas. É por isso que Ele nos abençoa. Ele não é influenciado por nada mais do que isso. É graça e misericórdia. Graça e misericórdia. E aí Ele opera nas nossas vidas. Naamã podia ser general, ter carta do rei da Síria, carta do rei de Israel, ser enviado ao profeta de Eliseu, mas nada disso valia diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Nada disso tem valor diante daquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Amém, meus queridos? O segundo erro, irmãos, de Naamã foi achar que o dinheiro compra tudo, até as bênçãos de Deus. Segundo erro dele. Por quê, irmãos? Porque a gente vê que ele foi levando aí 5:5, 2 Reis, capítulo 5, versículo 5. O rei da Síria respondeu: vai, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo, 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Então ele foi com muito dinheiro, levou muita riqueza. Ele achou que podia pagar a bênção de Deus com as riquezas que ele tinha. E Deus também, irmãos, não trabalha em troca de bens materiais, não. Por que eu estou ressaltando isso, irmãos? Porque é o que a gente tem visto muito hoje, nas televisões, nos programas, que as pessoas querem trocar a bênção de Deus por valores financeiros, mas Deus não trabalha assim, amém? Deixa eu correr um pouquinho mais. O terceiro erro dele foi achar que o agir de Deus deve ser da nossa maneira, porque às vezes a gente está agindo assim também. A gente quer o milagre de Deus nas nossas vidas, mas tem que ensinar a Deus como é que Deus vai fazer. A gente quer que Deus haja da nossa maneira, e esse foi o grande problema de Naamã. É que ele tinha uma ideia, irmão, dos profetas e dos deuses da Síria, e ele pensava que em Israel o profeta ia agir do mesmo jeito. Ele pensava que o profeta ia no mesmo ritual que os profetas lá da Síria. Esse problema de Naamã, irmãos, tem sido um problema de muitos de nós, porque a gente acha que se Deus agiu com o irmão de uma maneira, vai agir conosco da mesma maneira, sempre da mesma maneira. Se Deus operar um milagre ali, Deus vai operar da mesma maneira. E Deus não é assim, irmãos. Entenda uma coisa: Deus age com cada um de uma forma diferente, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele curou o cego cuspindo na areia, fazendo uma lama, passando na vista. O outro, Ele curou colocando a mão, impondo a mão. Ele trabalha assim, irmãos, da maneira que Ele quer, Ele opera. Deus não tem uma fórmula, Deus não trabalha de uma maneira automática. Deus trabalha da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer.
Amém? Observe só, irmãos, os milagres da Bíblia. A gente vai ver, irmãos, quantos milagres diferentes um do outro. É por isso que é importante a gente testemunhar o poder de Deus, a forma que Deus operou nas nossas vidas, e o milagre veio, mas não dizer que isso vai ser uma forma que todo mundo vai ser do mesmo jeito. Amém? Porque um Deus opera de um jeito, outro Deus opera de outra maneira. Ele opera da maneira que Ele quer. Foi isso que aconteceu, irmãos, quando Lázaro morreu. Quando Lázaro morreu, lá em João capítulo 11, versículo 37, olha só o que é que o pessoal, eles falaram. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos do cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Ou seja, o povo sabia que Jesus tinha feito muitos milagres, aberto os olhos do cego, e queria que Jesus impedisse de Lázaro morrer. Mas o que Jesus queria fazer era ressuscitar o defunto para que o nome do Senhor fosse glorificado. Porque Deus, Ele opera do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Então Ele tem a maneira dele trabalhar. O povo todo dizendo: mas era para Ele ter impedido dele morrer. Mas Deus queria justamente era ressuscitar para que todos pudessem ver que Ele tinha poder sobre a vida e sobre a morte. Porque Ele é Deus e Ele opera de toda a maneira que Ele quiser. Aleluias! O quarto erro de Naamã, presta atenção. Quarto erro de Naamã, sabe o que é, irmãos? É que ele, irmãos, não quer obedecer à ordem de Deus. Deus usou a boca do profeta, que era o representante de Deus na terra, mas Naamã não queria o milagre. Aliás, ele queria o milagre, mas ele queria do jeito dele. Ele queria da forma dele. E aí ele vai e rejeita a ordem do profeta. Ele vai e recusa a ordem de Deus. Assim eu não quero. É para mergulhar no rio? Eu não quero. Desse jeito não. Desse jeito eu não vou nem que a vaca tussa. Assim eu não faço. Não. E esse é o grande problema, irmãos, de muitos de nós. A gente quer a cura, mas a gente não quer praticar as Escrituras. A gente quer a bênção de Deus, mas não quer seguir a palavra. A gente quer a bênção, mas não quer seguir o autor da bênção através da sua palavra. Os anos passam, mas a gente, irmãos, a humanidade continua a mesma. A palavra de Deus, ela tem tantas promessas para nossas vidas, para nos abençoar, irmãos. Ela tem tantos ensinos para nós, que nos mostra, se a gente viver isso aqui, a gente vai ter uma vida abençoada, mas às vezes a gente está teimando com Deus, e dizendo: não, minha vida, se for para ser assim, eu não vou querer, eu vou querer a minha vida do jeito que eu quero, e a bênção não vem. E o quinto erro de Naamã, irmãos, foi achar que a bênção que ele estava querendo, estava nas mudanças sociais. Aí em 1 Reis, 1 Reis 5:7. Bote 1 Reis 5:7. É segunda mesmo. Aqui que está errado, o negócio está errado. Nós estamos igual Naamã, aqui não querendo obedecer a palavra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou suas roupas e, em sinal de medo, disse: por acaso eu sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo da sua lepra? Ou seja, irmãos, a cura de Naamã não estava nas mãos do rei de Israel. Porque a gente pensa, irmãos, que eu estou num contexto social,
de uma igreja, e muitas das vezes, irmãos, eu quero mudar o contexto social que eu estou vivendo, achando que se eu for procurar um cicrano ou fulano, a bênção vai chegar. Mas a bênção não está no fulano nem no cicrano, irmãos, a bênção está em Deus. Amém? E a bênção vai vir, irmãos, quando a gente obedecer a palavra de Deus. E aí, tanto o cicrano como o fulano, o poder não está neles, o poder está em Deus. Nós que estamos à frente da obra de Deus, nós somos somente vasos, instrumentos de Deus. Se nós obedecermos ao Senhor e cumprirmos a sua vontade, irmãos, as bênçãos vão acontecer. Não estava, irmãos, a bênção não estava na política, ou estava nos médicos de Israel, ou as bênçãos, irmãos, estavam nas melhores faculdades de Israel da época. Não, de maneira nenhuma. Foi por isso que o rei de Israel disse que ele não tinha tal autoridade de curar ninguém. Então, a solução para nossos problemas não estão, irmãos, nas autoridades constituídas, embora a gente deva respeitá-las. Não vamos desmerecer os médicos, não vamos desmerecer os hospitais, amém, irmãos? Mas nós sabemos que eles são importantes, mas nós sabemos que as nossas vidas, em primeiro lugar, está nas mãos do Senhor nosso Deus. Todos são bênçãos, a gente deve procurar, mas em primeiro lugar a gente tem que ter a certeza que a nossa vida está nas mãos de Deus. Então, foi esses 5 erros que ele cometeu, irmãos, mas eu creio que nós, irmãos, não devemos seguir esse caminho, se nós queremos sermos abençoados nas nossas vidas. Mas a segunda lição que eu aprendo é que o próprio Senhor que traça, é o próprio Senhor que vai traçar o caminho para a bênção de Naamã. E nós vamos ver aqui como foi que Deus operou para que o milagre acontecesse na vida de Naamã. A bênção viesse para as mãos e a vida de Naamã. Em primeiro lugar, irmãos, como nós vimos no começo, ele permitiu que aquela serva fosse para a casa de Naamã. Isso não foi, presta atenção, isso não foi uma coincidência, aquela menina ter sido levada como escrava. Não foi uma coincidência, mas foi uma providência de Deus. Porque tem coisas que acontecem nas nossas vidas que a gente diz, olha que coincidência. Não é coincidência muitas vezes, é a providência de Deus que está operando para que a bênção venha para nossas vidas. Então, a primeira coisa que eu vejo é essa, que Deus tem os seus caminhos. Quando José, ele é levado cativo para o Egito, levado como escravo, ninguém compreendeu nada, mas os anos passaram, e quando houve fome em Israel, que toda a família de José vai para o Egito, e ele já é a segunda pessoa do Egito, José fala para os seus irmãos, foi para isso que Deus me mandou à frente de vocês, para preservar a vida de todos vocês, porque os caminhos de Deus são maiores do que os nossos caminhos, seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Por isso, em todo momento, seja grato a Deus. Está passando prova, você não está entendendo, mas agradeça a Deus. Está na bênção, agradeça a Deus, porque Deus, Ele opera da sua maneira, de acordo com a sua vontade. Segundo, irmãos, por que Deus, Ele conduziu todo o caminho de Naamã para ser abençoado? Fazendo com que o próprio Naamã desse crédito ao testemunho. Quando a sua esposa falou, pequena escrava falou para sua esposa, e a sua esposa falou para ele, ele creu, irmãos. Ele creu, ele abriu o seu coração. E ele soube que havia um profeta em Israel. E muitos milagres não acontecem na nossa vida porque a gente não crê, porque a gente não abre o nosso coração. Muitas vezes Deus usa aqui nessa casa profetas, profetisas,
mas às vezes a gente não quer crer. E aí a gente não abre nosso coração e as coisas não acontecem. A gente tem que crer em primeiro lugar, irmãos. Terceiro, irmãos, fazendo com que Naamã se prontificasse em buscar a cura. Porque se eu sei que Deus opera, se eu sei que Deus realiza milagre, se eu sei que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, é um Deus de poder, se eu sei tudo isso, irmãos, mas eu não faço nada, eu não tenho nenhuma atitude de servo de Deus, eu não creio em primeiro lugar no meu coração, eu não busco a presença de Deus, eu não oro ali a Deus para Deus confirmar a bênção na minha vida, se eu não tomo nenhuma atitude, irmãos, Naamã ele tomou uma atitude, ele creu que havia um profeta em Israel, que Deus ia usar o profeta, ele vai até o rei da Síria, ele toma atitude, ele faz a sua bagagem e vai, é aquilo que eu estava falando com meus irmãos aqui, terça-feira nós temos cultos de oração aqui, onde a gente está entregando ao Senhor as nossas petições, mas só vem quem crê que Deus está recebendo as petições e é um Deus que pode derramar das suas bênçãos nas nossas vidas. Porque não adianta, irmãos, eu crer, dizer que creio, mas eu não tenho atitude na minha vida. Eu não tenho atitude, irmãos. A gente tem que ter atitude nas nossas vidas, sabe, irmãos? Por mais que, eu não vou dizer para você ser um irresponsável, não é isso. Mas tem coisas que a gente tem que ser meio louco com as coisas de Deus, né? Para que os milagres aconteçam, irmãos. Há muitos anos atrás, irmãos, eu não me lembro, acho que mais de 10 anos, a minha esposa, antes do meu sogro morrer, teve uma conversa com meu sogro, lá em Itapipoca. E ela pediu, pai, me dá um pedacinho no terreno aqui, uns 2 quartos aqui, para mim, quando eu vier de Fortaleza, ficar aqui, na minha casinha. E o pai dela falou, tudo bem, minha filha, faça aqui atrás, ó, só não grude as paredes, deixa aí 1 metro, um corredor, e faça um quarto aí para você. E aí, ela falou comigo, né, a gente tinha conversado, não tinha dinheiro, irmãos, não tinha condição de construir. Mas aí eu falei com o homem de Deus aqui, irmão Manuel Evangelista. Manel, tem uma missão ali para nós. Meu sogro me deu um pedacinho de terra, ninguém tem dinheiro não. Mas vamos fazer o seguinte, vamos lá marcar. Porque depois que marcar, pronto. Manelzinho foi lá, cavaram lá o alicerce, nós arrumamos umas pedras, fizemos um baldame. Ficou lá o baldame marcado. Tomei posse da minha terra. Amém? Tomei posse da minha terra prometida, irmão. Já pensou se eu ficasse, não, eu vou ficar esperando sair o dinheiro, aparecer dinheiro. Quando eu tiver dinheiro, aí eu vou. Não. Vamos lá. Aí, outro dia apareceu um dinheirinho e compramos lá, meio milheirinho de tijolo. Aí o Manelzinho foi outra vez. Fez as paredes até aqui, ó. Aí passou o tempo, 6 meses. Irmão, para resumir a história, nós estamos com 10 anos construindo essa casa. Mas a gente já está debaixo dela quando a gente vai para lá, para a glória de Deus. A gente já fica no que é nosso, né? A gente já tem um lugarzinho para descansar da rotina do dia a dia. Mas tem que dar um passo, meus irmãos, senão Deus não abençoa. Se ficar só com um sonho no coração, mas não toma uma atitude, irmão, não dá um passo. Irmão, as coisas não acontecem, irmão. É como o Senhor falou, eu gosto muito dessa passagem. O Senhor falou para Moisés, o mar estava fechado, mas Deus disse, macho, se é um incrédulo, ele ia olhar para Deus, mas Deus, o Senhor quer matar todo mundo afogado? Está vendo que o mar está aí? Mas o que foi que Moisés fez? Aí o mar, o que foi que aconteceu? Se abriu. A gente tem, irmãos, que caminhar de acordo com a palavra de Deus, a direção de Deus, com fé. Com fé. Você já viu aquelas vezes que Deus fala no coração da gente? Ó, vai lá naquela irmã, diga isso.
E a gente fica com receio. Um desconhecido, você já viu? Deus manda a gente falar uma coisa para um desconhecido, a gente, não, eu nem conheço, fazer por aqui, meu caminho. Acontece. Deus falando no nosso coração, e às vezes a gente foge daquilo que Deus está mandando a gente fazer, falar às pessoas, fala ao nosso coração. Às vezes a gente desvia o caminho, irmãos. A gente tem que começar a ser praticante, irmãos, da fé que nós cremos, da fé que nós temos no nosso coração. Se eu digo que tenho fé, eu tenho que praticar, eu tenho que ser ousado na minha fé, para que o milagre aconteça na minha vida. Foi assim que Naamã fez. Ele pegou as suas coisas e foi atrás do profeta. A terceira lição, irmãos, que eu aprendo com essa história de Naamã, já adiantei aqui, é que o caminho do milagre exigiu de Naamã, um posicionamento, uma atitude. Nós devemos ter atitude, né? E aí, qual foi as atitudes que Naamã ele teve que tomar para que o milagre viesse acontecer na sua vida? Primeira coisa, irmãos, Naamã, para que o milagre viesse para a sua vida, ele teve que se humilhar. Ele teve que se humilhar. O general que chegou lá todo pomposo, todo cheio de autoridade, ele teve que se humilhar. Veja aí do versículo 10 ao versículo 12. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lave 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas aí ele se indignou. Ele, cheio da sua soberba, disse: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, e ficar em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre a lepra, e restauraria o leproso. Ele estava esperando uma coisa, mas Deus queria fazer outra, né? Por acaso eu vou entrar nessa água de Israel, não tem outros rios lá na Síria que eu pudesse mergulhar e ficar curado? Ou seja, ele estava, irmãos, soberbo. E para que o milagre possa chegar nas nossas vidas, quem quer as bênçãos do Senhor aí, irmãos? Para que as bênçãos do Senhor cheguem na nossa vida, tem que ter humildade, meus irmãos. Deus opera, irmãos, corações quebrantados, e não em corações cheios de si mesmo. E aí, irmãos, ele teve que se humilhar. A Bíblia, ela é muito clara quando nos diz lá em Salmo 138, 6, deixa eu correr, embora esteja nas alturas, o Senhor, Ele olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Embora Deus esteja alto nos seus céus, Ele olha para os humildes. E Ele também reconhece os arrogantes. Deus, Ele opera quando a gente se humilha na presença dEle, irmãos. Tiago também nos diz, lá em Tiago 4, 6, que Deus, Ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Se a gente quer a bênção de Deus, nós temos que ser humildes, nos humilhar na presença do Senhor. Segundo, irmãos, Naamã, ele teve que ouvir conselhos, porque tem pessoas que não ouvem conselhos. Os seus servos que estavam com ele disseram: se ele mandasse o senhor fazer uma coisa difícil, o senhor não ia fazer? Mandou o senhor tomar um banho no rio, mergulhar 7 vezes. Uma coisa fácil dessa, o senhor está botando obstáculos. E aí ele ouviu o conselho, e ele foi praticar aquilo que os seus homens falaram. E o que foi que aconteceu, irmãos? Um milagre aconteceu, irmãos. Tem um ditado antigo que diz assim, olha, presta atenção: quem não ouve conselho, coitado. Quem não ouve conselho, coitado, porque o negócio vai dar mal. Então,
a gente, irmãos, tem que ouvir os conselhos, pesar, orar ao Senhor e tomar as decisões necessárias. Mas tem pessoas que nem querem escutar, recusam logo o conselho de longe. E aí, irmãos, as coisas não acontecem. Deixa eu correr. E por último, irmãos, para o milagre acontecer na vida da Naamã, ele teve que obedecer. É o que eu falei aqui já. Ouvir é uma coisa, praticar é outra. A gente tem que colocar em prática a nossa fé. Há uma distância muito grande entre ouvir e obedecer. E cumprir aquilo que Deus quer para nossas vidas. E para obedecer, irmãos, muitas das vezes a gente tem que ir de encontro àquilo que nós não queremos fazer. A gente, às vezes, não quer sair na nossa posição, mas aí a gente tem, para obedecer a Deus, a gente tem que fazer. Amém? Tiago, ele diz, sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes da palavra de Deus. E por último, irmãos, Naamã teve que entender na cabeça dele, que Deus é o Senhor que abençoa onde Ele quer, quando Ele quer, e se Ele quiser. E se Ele quiser. O arrogante Naamã, ele teve que se sujeitar à vontade de Deus. Ele teve que se humilhar perante a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Quarta lição para nós encerrarmos, irmão, para ir para a ceia. Eu aprendo que é o Senhor, eu aprendo que o Senhor curou muito mais que somente a doença física de Naamã. Ele curou, acima de tudo, a alma de Naamã. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Muito mais do que as nossas doenças físicas, Deus, Ele quer curar a nossa alma. Ele quer nos salvar. Muito mais do que das bênçãos que nós podemos ver, materiais, a cura do corpo física, ou alguma outra bênção, Deus, Ele está mais interessado na nossa alma. Como é que o pastor diz isso? Não sou eu que digo, é a palavra. Porque a palavra de Deus diz que a nossa alma, ela vale mais do que o mundo todo, irmãos. Então a nossa alma tem mais valor do que as coisas materiais. O Senhor não curou somente a lepra de Naamã. O Senhor sempre vai além da cura física, pois Ele olha outras enfermidades que nós não detectamos na nossa vida. Ele olha para dentro da nossa alma, para dentro de nós. Todo milagre, presta atenção no que eu vou falar aqui. Todo milagre que não traz transformação, quebrantamento e uma nova postura diante de Deus, do Senhor, eles são questionáveis. Porque todo milagre nas nossas vidas vão nos transformar. São como os dons espirituais. Presta atenção, são como os dons espirituais. Deus vai manifestar a sua presença através dos dons, mas não é só para manifestar. Ele sempre vai transformar alguma coisa nas nossas vidas. Eu até creio que se alguém orar e alguém cair pelo poder de Deus, eu até creio que alguém possa acontecer isso, mas que aquela pessoa que caiu, ela vai se levantar transformada, porque se ela se levantar do mesmo jeito, como a mesma pessoa, não foi poder de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Eu creio que Deus, irmãos, todo milagre de Deus, há transformação em nossas vidas. Foi o que aconteceu com Naamã. A cura não pode ser um fim em si mesmo. Ela vai nos levar muito a mais além, porque ela quer gerar em nós, irmãos, tremor e temor a Deus, e quer trazer em nós um crescimento espiritual. Deus, a gente quer um milagre de Deus nas nossas vidas, pede uma cura, mas não é só para isso. A cura chega, mas Deus quer transformar o nosso caráter.
Ele quer mostrar que Ele é Deus nas nossas vidas e que Ele vai gerar em nós tremor e temor. Pelo menos é para ser assim. Amém? Então, irmãos, a primeira coisa aqui, que Deus curou, mais do que a doença física de Naamã, Ele curou o seu interior. E Ele curou em Naamã, quando ele foi curado, irmãos, Naamã, ele foi curado logo da sua arrogância. Olha aí a transformação aí. Ele foi curado fisicamente, mas aí, irmãos, ele foi curado da sua arrogância. Veja bem aí o versículo 15 e 16 do texto. Olha aí o novo Naamã, irmãos. Depois, ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, olha o arrogante agora, a humildade. Por favor, aceite um presente deste seu servo. Eita, mudou ou não mudou? O arrogante que chegou lá, cheio de carta do rei. Cadê o profeta? Não vai sair não, então eu vou voltar para a minha terra. Eu vou molhar em rio. Aí saiu com raiva, mas agora estava um outro homem. Agora eu reconheço que tem um Deus. Por favor, receba meus presentes, por favor. Primeira coisa, irmãos, que Deus transformou depois do milagre na vida de Naamã, foi Ele curou Naamã da sua arrogância. Ele agora já não era mais cheio de empáfia, cheio do seu eu. Amém? Há pessoas, irmãos, que aprendem, como no caso de Naamã. Há pessoas que aprendem, como nesse caso. Mas já há outras que infelizmente não. Nem passando pelo que Naamã passou, tem pessoa que não aprende. Você crê nisso? A pessoa passa um bocado de dia numa cama, aí ora. Irmãos, ore por mim lá na igreja, ore. Aí Deus levanta. Passa pouco dia, está do mesmo jeito, irmão. Cheio de arrogância, não se lembra de Deus, não se lembra do Senhor, não agradece. Tem pessoas que são assim, irmãos. E aí, Deus operou na vida de Naamã, tirou a sua arrogância e curou ele da sua cegueira espiritual. Porque agora ele reconhecia que tinha um Deus de poder que operava verdadeiramente na sua vida. Um Deus que poderia fazer coisas que ele jamais tinha visto. Ele abandonou os deuses que antes se via, os deuses da Síria. Amém, irmãos? E o Senhor, acima de tudo, irmão, sabe o que foi que Deus fez com ele? Deu a ele a vida eterna. Olha que presente, irmão. Vê o versículo 18 e 19 aí, minha irmã. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando o meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver que me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. E Eliseu lhe disse: vá em paz. Quando Naamã tinha se afastado, vá em paz, só até aí. Então, aqui, Eliseu disse para ele ir em paz, porque o Eliseu, o profeta, a boca de Deus, tinha visto que ele tinha reconhecido que só havia um Deus no céu e na terra. E esse que reconhece que há um só Deus no céu e na terra, esse tem direito à vida eterna. Eu não sei se há pessoas aqui esta noite que ainda não reconheceram que Jesus Cristo veio a este mundo e morreu pela sua vida, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele pagou o preço dos nossos pecados. Se há pessoas aqui esta noite você vai ter a oportunidade de fazer como Naamã, reconhecer que há um Deus verdadeiro, que opera nos nossos dias. Amém? E sair daqui esta noite na sua paz, porque somente quando nós temos a ciência da vida eterna, é que nós temos paz nas nossas vidas. Porque ninguém, irmãos,
Ninguém que tiver colocado Jesus na sua vida ainda, verdadeiramente, ele vai poder, de maneira nenhuma, irmãos, andar com a verdadeira paz. Só anda em paz quem tem Jesus na sua vida. Para concluir, meus irmãos, para nós irmos para a ceia desta noite. Alguém já disse certa vez que para o sofrimento, que no sofrimento não existe lugar para o ego. Quando a pessoa está sofrendo muito, não vai ter lugar para o ego. E Naamã aprendeu com isso, aprendeu essa lição, não só no sofrimento que ele passou como leproso, mas também na sua cura. Ele aprendeu que o ego e a sua soberba não valiam nada diante do Deus que tem todo o poder. Pois enquanto estava doente no corpo, ele também estava doente da alma, e também do seu espírito. Não era só a lepra exterior, mas uma lepra dentro dele. E essa lepra que há dentro das pessoas, irmãos, uma lepra espiritual, ela é muito mais difícil de ser tratada, porque só tem uma cura. Sabe qual é a cura, irmãos? O sangue do Senhor Jesus Cristo. Reconhecer que Jesus é o Senhor. E aí, com a graça de Deus, Ele vai transformar os nossos corações. Ele vai nos purificar de toda a lepra do pecado. Porque é o pecado que separa o homem de Deus. E somente o sangue de Jesus, irmão, pode lavar as nossas vidas dessa lepra e nos fazer novas pessoas em Cristo Jesus. Naamã alcançou o pleno milagre em todos os sentidos. A cura física, a cura da alma e do espírito. Amém, irmãos? Então, ele saiu totalmente abençoado, saiu em paz de Israel. Eu não sei se tem pessoas aqui esta noite que estão precisando sair daqui desta igreja esta noite debaixo da paz do Senhor. Eu quero te dizer que o mesmo Deus que operou na vida de Naamã é o Deus que está aqui esta noite, e Ele pode também dar esta noite, realizar um milagre na tua vida e você sair daqui debaixo da paz do Senhor Jesus. Ele quer te lavar com o seu sangue precioso. É um sangue puro, é um sangue carmesim, que tira toda a sujeira de pecado que há dentro de nós. Ele nos deixa mais branco, mais alvo do que a neve, irmãos. E esta noite Ele está aqui. Ele quer ser o Senhor da tua vida. Ele quer mudar a tua vida como Ele mudou a vida de Naamã. Talvez você não seja arrogante, logicamente, mas tem outros pecados, e o Senhor quer operar na tua vida esta noite. O Senhor quer fazer uma obra na tua vida. O Senhor está aqui, e o Espírito Santo de Deus, Ele quer tocar na tua vida por completo, no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Se você quer receber um milagre de Deus esta noite, fique em pé, glorificando ao Senhor.